De volta aqui no nosso Além da Notícia de hoje. Você já ouviu aquele ditado de que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo? E também já ouviu aquele ditado que o pobre continua cada vez mais pobre? Eu acho que a raiz de tudo isso nós estamos conversando aqui, é a carga tributária, é essa reforma tributária que o Brasil precisa para explicar bem isto e para tornar mais igual, menos desigual esta nossa situação social hoje no país. Como explicar isso? O pobre está cada vez mais pobre, o Brasil tem de fato a maior carga tributária do mundo, por que se diz isto? Não, é uma das maiores, né? Pela estatística do Banco Mundial, o Brasil tem a 20ª maior carga tributária do mundo, aqui com 32,4%, sendo que a maior é a Dinamarca com 52%, França 46%. Então, porque são estados de bem-estar social muito maior. Por exemplo, a França, a Itália, a Inglaterra tem sistema de saúde só público, não tem privado. É só público. E é importante entender bem isso. O Canadá é só público também. A carga tributária do Canadá é muito elevada. Os Estados Unidos é mais baixo, mas lá não tem saúde pública universal, como aqui, né? Só alguns que têm. E não tem sistema de aposentadoria tão elevada como o nosso, aposentadoria pública. Lá o máximo que a aposentadoria é $2.000, que dá 6 mil e poucos reais. Aqui a nossa aposentadoria, num PIB 7,5 vezes menor, a nossa aposentadoria chega quase a $2.000. Então, tem diferenças, né? Bom, se o Brasil está em 20º com 32, esse 32 leva em consideração uma média, mas como a gente já entendeu no primeiro bloco aqui, para o pobre chega a 53% de imposto. 54,9%. E o rico, acima de 30%, porque tem aquele que ganha 100 salários, esse é menor ainda. Tem, né? Tá cheio de pessoas que ganham 100, 200 mil por mês, que são grandes personalidades no televisão brasileira, jogadores, grandes empresários, né? Deputado Rauli, o senhor é o relator dessa comissão especial da reforma da Previdência, da tributária, que nós vamos ter, imagino, já no decorrer deste ano. É desejo do presidente Michel Temer. O que o senhor vai apontar como solução para essa desigualdade toda? E a gente entendeu muito bem no primeiro bloco. É de fato por isso que o pobre sofre mais hoje no país, porque ele paga mais imposto comparado com o rendimento dele, não é? E a ironia é que também os empresários estão sofrendo, porque está destruindo as suas empresas, porque o sistema tributário condena a empresa dele que não tem competitividade entre os estados, um dá mais, outro dá menos, e principalmente com os países do Sudeste Asiático, China, Coreia, Taiwan, e agora até o Paraguai está produzindo bens e serviços, mercadorias mais baratas do que no Brasil, por conta do custo Brasil dentro da fábrica, do sistema tributário, da falta de melhores estradas, portos, aeroportos, energia cara. Então, você tem uma complexidade de custos que outros países já resolveram. Então, o sistema tributário brasileiro, além das outros problemas de custo Brasil, ele é contra a produção e contra o emprego. Um sistema tributário tem que estar a favor da produção, da geração de riqueza, de empregos e da distribuição desta riqueza. Quando você compara o Brasil com a média do mundo, o Brasil está sempre abaixo do mundo. O crescimento sempre abaixo. E pior, o crescimento do Brasil é o voo da galinha. Cresce um pouquinho, vai para o chão, cresce um pouquinho, vai para o chão. Por que a China cresce há 20, 30 anos seguidos, a 8% a 10% ao ano? E na crise agora, ela caiu muito na crise, caiu para 7,5%. Pois é. E nós caímos para menos 3,8%. Em um ano, a China bota 10, 11% de crescimento acima do Brasil. Então, o que eu estou propondo, diante desta análise, ainda hoje, essa semana estivemos na CNBB na missa, falei, Dom Leonardo Stein, gostaria que a CNBB me ouvisse para explicar o que eu estou explicando para o Brasil inteiro. Já expliquei para o presidente Michel Temer, que é de outra área, né? Já expliquei para o presidente da Câmara. A comissão me autorizou, me deu o sinal verde para ir avançar no debate. Estou indo conversar com o Brasil inteiro, auditores federais, estaduais, municipais, prefeitos, governadores, empresários, trabalhadores, porque a proposta tributária não pode ser de
um grupo. Não pode ser só do Congresso, tem que ser de toda a sociedade. Tem que ser a União, Estados, municípios, empresários, trabalhadores, profissionais liberais, para que seja bom para todos. Então, nesse momento, eu estou propondo uma espécie de um pacto nacional. Fala assim, queremos parar de ficar nessa situação caótica e vamos para um novo momento. Reforma, reforma, reforma. Então, eu quero repetir. É importante o ajuste fiscal? É. O governo está fazendo. É importante a reforma previdenciária? É. O governo mandou para o Congresso, não vai aprovar tudo que o governo quer e não vai ficar do jeito que está. Então vai ter uma solução intermediária para nos anos vindouros ir corrigindo. A trabalhista tem mais consenso, vai ser feita. A política precisaria ser feita. Tem que rezar muito. Essa é a reza em dobro, né? Tem que fazer 5 terços por dia. Sim. E a tributária, ninguém acredita que saia, porque mexe com muita complicação. Então, primeiro, na base de propriedade, tem 5 impostos ativos que funcionam. Então, melhorar a qualidade da arrecadação deles com comandos constitucionais. Manter os 5, que na verdade é uma base só, né? A imposto de propriedade, territorial urbano, territorial rural, propriedade de carros, veículos, né? Transmissão entre vivos, que eu compro e vendo um imóvel, ou qualquer outra coisa que você compra e vende, né? E transmissão quando morre, de herança. Então você tem 5 tributos sobre a base do patrimônio, só que arrecada 5%. Quando eu olho o mundo, a média mundial é 5, 6% da arrecadação. Os países de origem inglesa têm uma tributação maior, Estados Unidos, Canadá, chega ao dobro. Mas é uma cultura, você precisa romper esse modelo e mesmo assim não resolve o problema de financiamento do Estado brasileiro. Sim, mas vamos lá, mas já é um ganho se se conseguir fazer isso, aumentar a tributação sobre o patrimônio. A herança. A herança. E o intervivos. É assim, não muito também, porque nós não temos... Aqui você tem o grande fortuna, o imposto que tem há 30 anos, nunca ninguém regulamentou. Nem Fernando Henrique, nem Collor, nem Itamar, nem Lula, nem Dilma. Ele existe na Constituição. Também não vou mexer, deixa ele lá. Tá, mas eu só quero entender uma coisa. A sua proposta é que se aumente um pouco agora a tributação no patrimônio. Isso. E é importante dizer que tudo isso visando diminuir no consumo. Sim. Deixa eu explicar melhor. A minha parte inicial, o primeiro momento, esse semestre, é constitucional. Eu vou pôr no texto constitucional um novo sistema. O que está ali, eu acabei de explicar. Então vai ter um sistema mais enxuto, né, sobre o sistema antigo. Depois de aprovado o texto constitucional na Câmara e Senado, promulgado, que ele é promulgado na própria Congresso, vem a segunda fase, que são as leis complementares. Então você vai ter que ter... Então deixa eu dizer como é que ficar. Os 5 impostos de propriedade ficarão mantidos com comandos constitucionais, melhorando o desempenho de cobrança, uniformizando alíquotas no país, né, para não fazer o que fazem hoje, que é mal cobrado. Sobre o consumo, ISS municipal, ICMS estadual, IPI, PIS, COFINS, CID, eu vou transformar em 2 impostos. Um IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que tem na Europa, e o imposto seletivo. Ele é seletivo porque ele seleciona 10 itens da economia para cobrar exclusivamente ali, que é sobre energia, combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículos, pneus, autopeças. Essa redução na quantidade diminuiria também no valor? Então, eu dividiria 6 tributos, eu troco por 2. E desses 2, eu divido eles em 2, quase que ao meio, a carga deles. Porque o que arrecadar aqui no seletivo, nesses itens que eu listei agora, vai diminuir a alíquota aqui, na mesma carga tributária. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que também é um imposto de renda disfarçado para não dar partilha para os municípios, ele vira só um imposto de renda.
Então, eu já eliminei aqui 6 tributos, 7. E lá na Previdência, empregado e empregador, eu vou criar vou pegar o IOF daqui, que é Imposto de Operação Financeira, transformo ele numa contribuição de movimentação financeira para ajudar a financiar a Previdência. Porque a Previdência, Ronaldo, tem um problema mais grave do que o empregado e empregador, que é a contribuição, que já é difícil, mas é que, primeiro, tem muita informalidade no Brasil. Segundo, você tem o trabalhador rural, que não tem contribuição definida. Você tem o autônomo, mesmo com o MEI que eu criei, são 12, 13 milhões de autônomos no Brasil, só tem 6 milhões e meio cadastrado, pagando menos que R$50 por mês. Com R$50 por mês, não dá para ter aposentadoria de nada. Mesmo assim, a lei garante que ele tem direito a um salário mínimo na idade, na invalidez ou numa pensão por morte. Então, ele tem benefício. Aí, além disso, você tem o pescador, você tem o idoso que nunca contribuiu em nada, você tem o deficiente físico, você tem as filantrópicas. Então, eu quero que essa CONFINS, Contribuição de Movimentação Financeira, ela vá ajudar a Previdência, que hoje tem 30 milhões de pessoas aposentadas e pensionistas, que num futuro breve de 30 anos vai ter 60, 50 milhões, 60 milhões. Então, é uma preocupação. Isso aqui eu encosto na Previdência. É o dizer. único momento que a reforma tributária encosta na Previdência, que não é outra discussão, é outro projeto, que eu entro ajudando com a contribuição, melhorando o desempenho, para aumentar a empregabilidade. Quanto mais gente tiver com carteira de trabalho, contratado, mais previdência entra e mais garantia para o trabalhador e para o sistema previdenciário. Porque a previdência não é só a aposentadoria e pensão, a seguridade, ela é saúde, ela é assistência social, então você tem outros capítulos. Bom, esse desenho e o imposto de importação e exportação, que é regulatório, nem faz parte, porque o país não quer que exporte, ele aumenta o imposto, ele quer trazer mais, ele diminui o imposto, ele quer que não entre algum produto que está quebrando uma empresa brasileira, ele aumenta o imposto. É o imposto regulatório. Não sei se está ficando bem claro, né? Sim. É bastante complexo, mas não é tão difícil. É um pouco complexo. Eu só eu quero perceber também se estou entendendo. Seria uma manutenção hoje do pagamento do tributo. Isto é, essa proposta de se aumentar um pouco mais sobre o patrimônio e sobre a renda, para que se caia mais a carga hoje de quem ganha menos e de quem consome igualmente a todos os outros. Eu vou dizer novamente. Primeiros meses agora, a proposta minha de reforma tributária, vou pegar a reforma, estou escrevendo ela, semana que vem ou na outra, está aqui, ó. Esse é o projeto da comissão. Aí, a favor, contra, dou uns 15, 20 dias, coloco no portal da Câmara. É isso, não é isso? É esse desenho que eu te falei. Constitucional. Vai ser simples, objetivo, claro. Para isso, o senhor vai precisar de um quórum qualificado lá na votação. Isso, vou apresentar ao país. Mas esse projeto, o que ele vai estar escrito? Falou, ó, os impostos de propriedade serão esses 5 que já existem, ponto. Com alguns comandozinhos. O imposto de renda será único, de acordo com como é o imposto de renda hoje. Não terá mais a contribuição sobre o lucro líquido. 2. Consumo terá um IVA, né, que será chamado Imposto de Bens e Serviços, tá, papá, tem todo o nominho dele, a nomenclatura, e o imposto seletivo sobre energia, combustível, telecomunicações, cigarro, bebidas, veículos, né, pneus e autopeças, e talvez transporte e minerais. Ponto. Contribuição empregado-empregador, como é hoje, e uma contribuição de movimentação financeira para ajudar a Previdência. Ponto. Acabou o meu modelo. O que eu elimino? Eu elimino a contribuição social sobre o lucro líquido, eu elimino o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, a CID, a IOF, o salário educação, porque eu não preciso pôr na folha o salário educação, eu ponho e falo, não, o salário educação está garantido X por ano, até o fim dos tempos, né? Então, não preciso criar um imposto para o salário educação, como tem hoje, que ele só atrapalha o emprego. Quanto mais tributo tiver na folha, pior para o empregado.
O trabalhador chileno leva para casa, descontado o imposto, 74% do seu salário. O trabalhador brasileiro, quando tira os impostos, leva R$ 42 de cada 100. Então, 42%. Então, o sistema constitucional, vai lá. Aí vai vir o governador, eu não quero que o ICMS vá para uma cobrança nacional dos estados. Aí nós vamos ter que convencer ele. Né? Como um especialista no assunto, o senhor já deve prever quais serão as dificuldades. Já estamos. Não é? Mas também os grandes benefícios. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, no último bloco aqui do nosso Além da Notícia. E pedir ao deputado que a gente falasse de fato essa linguagem, que ficasse muito acessível para que você, cidadão, pessoa simples, trabalhador brasileiro, entenda qual é a raiz desse mal. Para mim, é um mal silencioso que vai estrangulando a gente pouco a pouco, porque o nosso dinheiro cada vez vale menos. Mas daqui a pouquinho, na sequência, a gente volta ainda falando agora desse outro aspecto, as dificuldades que essa proposta enfrentará e como vencer a proposta sair vencedora. Daqui a pouquinho.